Saudações a você, chegamos à nossa aula 28 do nosso curso completo de 100 videoaulas e hoje vamos continuar com a geometria plana, a sétima aula das 12 previstas. Falaremos hoje sobre os quadriláteros notáveis. Carlos, defina para mim o que é quadrilátero. É a união de quatro segmentos retos diferentes e que não estejam na mesma linha, que se interceptam apenas nas extremidades. Os quadriláteros podem ser convexos ou côncavos. Como é que você diferencia um do outro? O quadrilátero convexo é aquele que qualquer segmento de reta dentro do seu interior fica totalmente contido nele. Já o côncavo, você vê que esse segmento de reta pega um vazio. Então, nós se preocupamos muito com os quadriláteros convexos, que é o alvo do nosso estudo, tá? Uma propriedade muito interessante sobre o quadrilátero, que tem quatro lados, é que ele tem duas diagonais, quando você pega de um vértice até aqui e do outro vértice até aqui, a soma dos seus ângulos internos é sempre 360 graus, importante isso, e dos ângulos externos também 360 graus. Nós vamos comentar sobre isso em detalhes na aula de polígonos, tá legal? Vamos começar com o primeiro quadrilátero, o nosso famoso trapézio. Trapézio é um quadrilátero convexo e plano, porque fica num plano. É um trapézio só e somente se tiver dois lados paralelos. Então, se você tiver dois lados paralelos, você garante que é o trapézio. Ele tem uma base maior, ele tem uma base menor, ele tem dois lados, o lado 1 e o lado 2. E da nossa aula de pontos notáveis, ele tem uma altura que forma 90 graus aqui. Perfeito? Os trapézios eles podem ser de três tipos. Ele pode ser retângulo quando ele possui um lado perpendicular às duas bases, formando assim dois ângulos retos com elas. Então está aqui o trapézio retângulo. O trapézio isósceles, que será muito estudado na aula de hoje, possui dois lados com a mesma medida, que são exatamente esses lados aqui, ó. E as bases com medidas diferentes. Então, base maior e base menor. E já o escaleno, ele possui os quatro lados com todas as medidas diferentes. Ok? Muito bem, Carlos. Agora, você tem que pegar aí papel e caneta, gente, porque essa aula é uma aula que tem muitos detalhes, muitas propriedades e às vezes não saber uma propriedade inviabiliza a resolução de uma questão, tá bom? É uma aula que tem muitos detalhes, você precisa rever com muito cuidado. Então vamos lá as propriedades dos trapézios. Em qualquer trapézio ABCD, vamos dar uma olhadinha aí na figura, ó. ABCD, de bases AB e CD, sempre teremos o seguinte, ó. O ângulozinho menor com o ângulozinho maior sempre soma 180 graus. Os vizinhos agudo e obtuso sempre somam 180 graus. A mesma coisa acontece com B de bola e C de caso. Ou seja, pegando o ângulo da base com o que está lá em cima, a soma deles dá 180. Tá bom? A segunda propriedade. Em um trapézio isósceles, os ângulos de cada base são congruentes. Então, toda vida que você tiver um trapézio isósceles em que esses dois lados evidentemente são iguais, os ângulos da base também serão iguais, ou seja, congruentes. Terceira propriedade. As diagonais de um trapézio isósceles têm o mesmo valor, tá? Sempre acontece isso, porque como esse lado é igual a esse, e ambos têm a mesma base, eles vão ter diagonais de mesmo comprimento, ou seja, congruentes. E a quarta propriedade, a base média de um trapézio, que são os segmentos nos pontos médios dos lados não paralelos, então você pega o ponto médio desse lado e o ponto médio desse lado e forma a base média. Ela é sempre a média aritmética da base maior e da base menor. Então, se essa base maior aqui for 10 e essa aqui for 8, você tira a média que daria 9, tá bom? É a média aritmética, a base média da base maior e da base menor. Ok? Muito bem, Carlos. Vimos trapézio, agora vamos falar sobre um outro quadrilátero chamado paralelogramo. Você viu que o trapézio é aquele que tem dois lados paralelos. E o paralelograma ele tem todos os lados opostos paralelos. Então, AB é paralelo a CD e AC é paralelo a BD, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre o retângulo agora. O que é o retângulo? É um quadrilátero plano convexo
se e somente se possui os 4 ângulos congruentes. Então, gente, o retângulo, que é um tipo de paralelogramo, porque ele tem os lados opostos paralelos, ele tem necessariamente os 4 ângulos internos de 90 graus, tá bom? Aí você define o retângulo. Um outro quadrilátero muito interessante, o losango, que é um tipo de paralelogramo também, porque ele tem os lados opostos paralelos. No losango, os 4 lados têm o mesmo valor. Os 4 lados são congruentes. Agora, observe que isso não garante que os ângulos sejam congruentes. Nitidamente, você vê que o ângulo do vértice D é diferente do vértice A, tá? Então, para ser losango, basta que os 4 lados sejam iguais, ou seja, congruentes. O quadrado, gente, ele é ao mesmo tempo losango, porque tem os 4 lados iguais, e retângulo, porque tem os 4 ângulos de 90 graus. Então, preste atenção. O quadrado é, ao mesmo tempo, losango, porque tem os 4 lados iguais, e retângulo, porque tem os 4 ângulos de 90 graus. Percebeu isso? Muito bem, Carlos. Aí, nessa relação entre os paralelogramos retângulo, losango e quadrado, vamos conversar sobre as relações de inclusão. Vamos revisar primeiro. O retângulo, você lembra? Os 4 ângulos de 90 graus. O losango, você lembra? Os 4 lados iguais. E o quadrado, você lembra? Os 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados iguais. Perfeito. Então, o que é que você observa? Que todo quadrado é retângulo. Por que todo quadrado é retângulo? Porque o quadrado tem os 4 ângulos de 90 graus. Mas nem todo retângulo é quadrado. Por quê? Porque tem retângulos em que a base é diferente da altura. Entendi, cara. Outra relação interessante. Todo quadrado é losango. Por quê? Porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Mas nem todo losango é quadrado. Por quê? Porque tem losangos em que os ângulos são diferentes. Tá bom? E todo retângulo e losango é paralelogramo. Exatamente, porque tem os lados opostos paralelos. Aí vem um detalhe muito interessante, tá, gente? Note ainda que o paralelogramo não é um trapézio. Por quê? Porque o trapézio tem 2 lados iguais, as 2 bases paralelas iguais. E o paralelogramo são os lados opostos iguais 2 a 2. Tá bom? Embora isso seja motivo de controvérsia entre alguns autores. A nossa aula se baseou no livro, digamos assim, A Sociedade Brasileira de Matemática, que é uma das mais renomadas, nesse livro aí, do João Lucas Marques Barbosa. Então, no nosso entender, já que isso é motivo de controvérsia em alguns matemáticos, o paralelogramo não é um trapézio, tá bom? E por isso a gente faz uma relaçãozinha aqui com base em diagramas, que a gente vai ver muito em conjuntos. Então você está vendo que o trapézio ele fica fora aqui, ó. O paralelogramo está aqui, o trapézio está aqui. Então o paralelogramo não é o trapézio. E aqui dentro, gente, a gente vê que retângulo, quadrado e losango são paralelogramos, percebeu? E o quadrado aqui, ó, está na interseção entre retângulo e losango. Então, por isso que todo quadrado é retângulo e losango. E os 3 são paralelogramos. O trapézio não é um paralelogramo, tá bom? Muito bem, Carlos, interessante. Vamos avançar nas propriedades agora dos paralelogramos, dos losangos, dos retângulos e dos quadrados. Os quadriláteros notáveis, né? Os paralelogramos. A primeira propriedade do paralelogramo é a seguinte: os ângulos vizinhos são sempre suplementares, eles sempre somam 180 graus. Veja, alfa e beta são vizinhos, sempre somam 180 graus. Os dois aqui vizinhos 180, os dois aqui vizinhos 180, os dois aqui vizinhos 180. Os ângulos opostos, os cara a cara, gente, têm o mesmo valor. Então veja, ó, esse ângulo do vértice A, cara a cara com o vértice D, tem o mesmo valor, são iguais. E o vértice C, o ângulo, é igualzinho ao do vértice B. Dois lados opostos, quaisquer são congruentes. Então, olha que legal. O lado AB de um paralelogramo, o lado oposto a ele tem o mesmo valor. O mesmo acontece com o lado AC e o lado BD. Vá notando que tudo isso é importante, tá bom? E a quarta propriedade, gente, as diagonais sempre se interceptam nos respectivos pontos médios.
Então, olha só, essa diagonal BC e a diagonal AD se interceptam nos seus pontos médios. O ponto médio da diagonal BC se intercepta no ponto médio da diagonal AD. Perfeito? Então, propriedades importantes, você vê que isso pode ser decisivo nas questões. O retângulo, gente, vai pegar essas 4 propriedades do paralelogramo e incluir uma quinta. Em todo o retângulo, as diagonais têm o mesmo valor. Então, além das diagonais se encontrarem no ponto médio, elas são congruentes. Então, a diagonal que vai daqui para cá tem o mesmo valor daqui para cá. Tá certo? Sobre o losango, além das 4 propriedades do paralelogramo, ele tem mais uma. As diagonais que se encontram no ponto médio, elas são perpendiculares. Agora veja, elas não necessariamente são iguais, tá bom? São iguais se for um retângulo, tá certo? Então, o losango pega as 4 propriedades e as diagonais não necessariamente iguais, elas são perpendiculares, formam 90 graus aqui. Tô gostando, viu, Carlos? E o quadrado, gente, ele tem todas as propriedades, as 4 do paralelogramo, a do retângulo, que as diagonais têm o mesmo valor, e a do losango, que elas formam 90 graus. Então, o quadrado é uma figura perfeita, né? Tudo igual, para simplificar. Ok, Carlos? Muito bem. Então, vamos fazer agora, gente, uma série de exercícios, e nesses exercícios você vai usar todas as propriedades que eu comentei agora há pouco. É óbvio que você deve parar o vídeo, se você não estiver na nossa aula ao vivo, anotar tudo e ir analisando passo a passo. Essa questão diz o seguinte: a figura a seguir mostra uma das peças do jogo Pentaminos. Então você está vendo aí essa peça aí, né, que tem formado aí por 5 quadriláteros. E cada peça é formada por 5 quadradinhos. Então aqueles quadriláteros são na realidade quadrados, né? E o lado de cada quadradinho mede 5 centímetros. Lembre que no quadrado todos os lados têm a mesma medida. Com 120 dessas peças, Jorge montou uma faixa, encaixando perfeitamente as peças como mostra a figura a seguir. Então, o que é que ele fez, gente? Ele pegou aquela peça e a mesma peça ele botou de cabeça para baixo. Aí você viu que deu um encaixe perfeito naquele dente e fez 120 peças assim. Ele quer saber, gente, quanto é que mede o perímetro dessa faixa, ou seja, o contorno da faixa. Bom, para fazer a questão, só lembrando que perímetro é a soma dos lados, né? Para fazer a questão, gente, eu vou retomar a figura inicial, né? Cada quadradinho tem 5 centímetros, então como aqui tem 3 quadrados é 15. Como aqui tem 2 quadrados, 5 com 5 é 10. E aqui 2 quadrados, 10. Está vendo o dente aqui? Esse dente aqui, gente, ele vai ser preenchido pela mesma peça de cabeça para baixo. Tá certo? Então pensa comigo. Se aqui eu tenho 10, 2 quadrados, e se eu botar de cabeça para baixo eu tenho 3 quadrados, então isso aqui vai ser 25. 10 mais 15. A altura continua a mesma, 10, e aqui embaixo, pelo mesmo motivo, 25. Os 3 quadrados, como está de cabeça para baixo com mais 10, 25. Ou seja, cada duas peças formam um retângulo, porque os 4 ângulos são iguais, de 25 centímetros de base e 10 centímetros de altura. Aí qual o detalhe? São 120 peças. Se você está formando conjuntos 2 a 2, então você vai formar na realidade 60 retângulos, né? E cada retângulo desse, como tem uma base de 25 centímetros, não é 25 cada retângulo, não são 60? 60 vezes 25. Então o comprimento total desse jogo é 1.500 centímetros. A altura não mudou, né? 10 centímetros. Então qual o perímetro dessa peça? 1.500 de cima com 1.500 de baixo, que faz 3.000, 10 centímetros daqui com 10 centímetros daqui. Então, 3.020 centímetros, letra D. Interessante, né, a questão? Pois é. Vamos à questão número 2, uma questão que andou caindo já na FUVEST e agora ela cai na Unicamp. É uma questão que eu particularmente acho bem curiosa. A figura abaixo exibe um retângulo decomposto em 4 quadrados. Então, você tem um retângulo ABCD, porque ele tem os 4 ângulos de 90 graus, e você tem 4 quadrados aqui. Esse quadrado de medidas iguais, esse outro quadrado de todos os lados iguais, e esses 2 quadradinhos com todos os seus lados iguais. Ele quer o valor da razão, gente, AB sobre BC, ou seja, ele quer que você encontre quanto equivale a base AB dividido pela altura BC do retângulo. Para fazer essa questão, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar pelo quadrado menor.
Seja x o lado do quadrado menor. Estou colocando x, e vai ficar 2x. Por que vai ficar 2x, cara? Pensa comigo. X com x dá 2x. Ele disse que esse quadrado aqui de cima... Aliás, ele disse que isso aqui é um quadrado. Então, x mais x dá 2x. Então, aqui vai ser 2x também, né? Que é um quadrado. Perfeito? E vamos falar sobre esse outro agora. Olha que legal. 2x com x dá 3x, né? Se é um quadrado, isso aqui vai ser quanto? 3x. Entendi, cara. Então, você começa com um quadrado menor, que tem lado x com x, dá 2x. Como é um quadrado, aqui é 2x. Aí, isso aqui também é um quadrado, né? 2x com x, 3x, aqui 3x. O que é que ele quer, cara? Ele quer que você encontre a razão entre o lado AB e o lado BC. Tá certo? O lado AB, gente, ele tem comprimento de 5x, né? 3x mais x mais x. O lado BC, por sua vez, tem comprimento de 3x, 2x com x. E qual é a razão que ele pediu? AB por B de bola, C de casa. Fazendo a divisão, 5x por 3x, corta x com x, isso me dá 5 sobre 3. Tá aí, excelente questão, letra A. O segredo é pegar o quadrado menor e ir completando nos outros quadrados. Gostei, viu, cara? Agora, essa questão, gente, é uma questão da Unirio. Questão puramente teórica. Não é uma questão difícil. É só a teoria do que a gente viu, tá bom? Vamos a ela. No cubo mostrado, cada lado mede 6 centímetros. Então, AB, BC, CG, GH, HE e EA, tudo mede 6 centímetros. Só adiantando que um cubo, gente, ele tem todos os lados iguais, tá? A gente vai ver isso lá em prisma. Os pontos X e Y, vamos dar uma olhadinha na figura, são os pontos médios das arestas AB. Então, esse X aqui está no meio do caminho entre A e B. E esse Y aqui está no meio do caminho entre G e H. Perfeito, cara. Vamos continuar. Tendo como consequência que os segmentos XE e EY têm a mesma medida. E os ângulos CXE e XEY diferentes. Ele já disse que os ângulos CXE e XEY são diferentes. Vou voltar a figurinha aqui, ó. Os segmentos XE e EY têm a mesma medida. Tá aqui, ó. XE e EY têm a mesma medida. E os ângulos CXE, vamos localizar CXE, ó, CXE, este ângulo aqui, gente. E XEY, XEY, este ângulo aqui de cima, são diferentes. Ele quer que você dê alguma informação sobre o quadrilátero ou o polígono, como a gente vai ver que o polígono é a junção de lados também, né? O polígono, o quadrilátero é um polígono porque ele tem 4 lados. Tem polígonos com 5, com 6, tá bom? Então, o quadrilátero, o polígono X, C, Y, é. Muito bem, cara. Aí estão as alternativas, ele quer saber aquelas relações de inclusão, tá, gente? Então, vamos pensar um pouquinho comigo. Galera, me diga uma coisa. Os 4 lados têm o mesmo valor? Deixa eu ver se tem. X é YC é um paralelogramo. Não é isso? Muito bem. O lado XE é paralelo a CY. Então, isso quer dizer que XE é igual a CY. E do mesmo modo, C de casa X é paralelo a E de errado Y. Paralelo. Como ele disse que XE é igual a EY, eu concluo que os 4 lados são iguais. Perfeito. Os 4 lados iguais bateu. Mas os ângulos dos quartos vértices não têm o mesmo valor, né? Porque ele disse que 2 ângulos lá são diferentes. Então me diga, qual é o paralelogramo que tem os 4 lados iguais e, neste caso, ângulos internos diferentes? É um losango, porque tem lados com a mesma medida. Mas não pode ser um quadrado, porque para ser um quadrado eu teria que ter os 4 ângulos iguais de 90 graus. Muito bem, cara. Então é relação de inclusão mesmo. É um losango, porque tem os 4 lados iguais, mas não é um quadrado, porque os ângulos são diferentes. Gostei, viu, cara? Massa. Exercício número 4. Uma certa propriedade rural
tem o formato de um trapézio. Trapézio, você lembra que tem as as bases paralelas, não é isso? Dois lados paralelos que são as bases, como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente. E o lado YZ margeia um rio. Então, ele disse que era um quadrilátero, na realidade um trapézio, né? Em que o lado XY mede 5,7 e o lado WZ mede 9,4. E ele disse que o lado YZ margeia um rio. O que é que ele fala mais sobre a questão? Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, ele quer saber a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio. Destaquei para você novamente aqui, ó. Ângulo XYZ, vamos ver, XYZ. Ah, esse aqui, 2B, né? É o dobro do ângulo XWZ, esse aqui que é B. Ele quer que você encontre, gente, a medida YZ. A questão é excepcional, uma das melhores questões sobre quadriláteros. Então, para resolver a questão, muito cuidado agora. Nós vamos fazer, gente, uma construção auxiliar. Você vai ver que isso é muito comum em geometria plana. Comum demais a gente fazer as construções auxiliares. Por quê? Porque ela nos permite visualizações diferentes, estratégias de resoluções diferentes das questões. Então vamos comentar com muita calma. Eu vou traçar uma paralela YT ao segmento XW. Eu posso fazer isso. Qualquer construção auxiliar eu posso fazer. Talvez você me pergunte por que é que você está traçando uma paralela YT a XW para formar um paralelogramo. A gente sabe, gente, que os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes, não é isso? Então eu formei um paralelogramo, já que os segmentos WZ e XY são paralelos. Muito bem, cara. Se eu tenho lados opostos paralelos, eu tenho um paralelogramo. Então, eu quero que você se concentre no paralelogramo W, T de tatu, Y de yellow, X de chaveco. Olhe para esse paralelogramo aqui. Nós vimos que uma das propriedades do paralelogramo é que os lados opostos têm o mesmo valor. Como ele disse que isso aqui era 5,7, aqui também vai ser 5,7, que é um lado oposto. Essa medida total, gente, é 9,4. Como aqui é 5,7, faz a diferença, dá 3,7. Perfeito até aí? Então já identificamos que essa medida aqui é 3,7. Vamos dar sequência à questão. Um outro detalhe muito importante, gente, é que o ângulo XYT mede B. Mas por que, professor? Por que ele mede B? Porque nós sabemos, num paralelogramo, que os ângulos opostos têm o mesmo valor. Então, se WTXY é um paralelogramo, aquele ângulo B lá em cima é igual a esse ângulo B aqui. Certo, Carlos? E por que é que isso vai ser decisivo na questão? Como o ângulo XYZ mede 2B, esse ângulo todo é 2B, lembra? E aqui é B, então aqui vai ser B também. Ou seja, YT é uma bissetriz. Então aqui fica B e aqui fica B. Perfeito até aí? Tranquilo? Então olha a estratégia. Como esse ângulo aqui era o dobro daquele, quando você traçou a paralela, você obriga que esse ângulo seja igual a esse, que é um paralelogramo. Então isso aqui acaba sendo uma bissetriz. Então veio o B para cá. Vamos agora trabalhar com o triângulo TZY agora, tá bom? Então vamos para o triângulo TZY. O ângulo YTZ, cadê ele, Carlos? YTZ mede B. Mas por que, professor? Galera, se é um paralelogramo, se isso aqui eu tenho duas retas paralelas, lembra a primeira aula de geometria plana? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos
correspondentes. Então, este ângulo aqui é B, porque ele é correspondente com esse aqui, porque as retas TY e WX são paralelas, retas paralelas cortadas por uma transversal definem o mesmo ângulo. Então, você acaba concluindo, gente, que isso aqui é um triângulo isósceles, porque eu tenho dois ângulos iguais. E aí, olha que interessante. Se o ângulo YTZ, que é B, que é igual a esse, é congruente ao ângulo TYZ, que é esse aqui, eu vou usar aquela brincadeira. Ângulos iguais correspondem lados opostos iguais. Então, como esse ângulo B está correspondendo ao lado 3,7, este outro ângulo B vai ter que dar uma medida igual a essa. Ou seja, YZ tem a mesma medida de TZ, porque os ângulos opostos aos lados são iguais. Achei a resposta da questão YZ, 3,7 km. Questão excepcional, tá? Macetezinho, hein? Toda vida que você tiver um trapézio em que o ângulo lá de cima é B e aqui é o dobro, ou seja, um ângulo lá, qualquer valor, isso aqui é o dobro, é uma questão desse tipo aí. Questão que sem os conhecimentos das propriedades, trapézio, paralelogramo, dificilmente o aluno faria, tá bom? Então vamos dar sequência com a nossa questão 5, uma questão agora que vem lá do Rio de Janeiro. O modelo de macaco, ferramenta utilizada para levantar carros, consiste em uma estrutura composta por dois triângulos isósceles congruentes. São triângulos isósceles iguais, AMN e BMN, e por um parafuso acionado por uma manivela, de modo que o comprimento da base M de Maria, N de navio, possa ser alterado pelo acionamento desse parafuso. Tenta desenhar esse losango aí para mim. Losango, professor? Por quê? Por que será que é um losango? Galera, ele disse que eram dois trapézios isósceles congruentes. Então, tem os quatro lados iguais. Ou seja, ele disse que eu tenho um triângulo isósceles aqui em cima e outro triângulo isósceles aqui embaixo. Então, AMN significa que AM é igual a N, porque é um triângulo isósceles. Do mesmo modo, o triângulo de baixo, BMN, é um triângulo isósceles congruente ao outro. Então, BM é igual a BN. É um losango. Os quatro lados iguais é um losango esse quadrilátero aí. Muito bem, cara. Considere as seguintes medidas. AM é igual a AN, que é igual a BM, que é igual a BN. Sim, sim, porque são triângulos isósceles congruentes. E essas medidas valem 4 decímetros, tá? Nós já vimos decímetro em sistema métrico decimal. MN, que é a medida a ser ajustada, vale X. E a B, ó, a medida de A para B, vale Y. Ele quer que você encontre o valor em decímetros de Y em função de X. Tá aí as alternativas. Então vamos para a solução da questão. Pegando o triângulo retângulo AON, o que foi que eu fiz aqui, Carlos? Eu vou traçar aqui, ó, essa reta ligando A com B, não é isso? Ó, ficou um pouquinho fora, mas você entendeu que é de A para B. E, obviamente, você sabe que as diagonais se encontram no ponto médio, né? Uma das propriedades de losango. As diagonais são perpendiculares e se encontram nos pontos médios. Então, se é ponto médio, se a medida MN é x, aqui vai ser a metade de x, a metade de x. Do mesmo modo, se a distância de A para B é y, aqui vai ser metade de y e metade de y. Então, você vê um triângulo retângulo, A de amor, O de ovo, N de navio. Vamos usar Pitágoras aqui, né, gente? Hipotenusa 4 ao quadrado é igual a x sobre 2 ao quadrado mais y sobre 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Vamos elevar ao quadrado aqui. X ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Y ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Mínimo geral é 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes 16, 64. 4 dividido por 4 é 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1 vezes y ao quadrado, é y ao quadrado. Tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí, corta o 4, então a gente conclui que x ao quadrado mais y ao quadrado é 64. Como ele quer y em função de x, eu vou passar x ao quadrado para o outro lado. Então, y ao quadrado é 64 menos x ao quadrado. Quando uma coisa está ao quadrado, eu passo raiz mais ou menos.
Evidentemente, y não é uma medida negativa. Então, o valor de y é raiz de 64 menos x ao quadrado. Cuidado, viu, gente? Isso aqui não é 8 menos x, não. Eu não posso tirar a raiz de 64, que é 8, e tirar a raiz de x ao quadrado, que é x. Não posso, porque isso aqui tem um sinal de menos. Tem que ficar desse jeito. Portanto, alternativa B de bola. Ok? Então, vamos à questão de número 6 neste momento. É uma questão que vai exigir um pouco de você, tá? Então, eu vou pedir que você vá tentando fazer essa questão vagarosamente. Vá pausando o vídeo, porque são detalhes minuciosos dessa questão bem específica, tá? É uma questão que merece atenção. Até porque não vai vir a figura nela, né? Não vai vir o quadrilátero. Então, eu vou ler bem devagarinho e vou colocando os pontos mais importantes à medida que a questão vai desenrolando, tá bom? Então, vamos lá. Sejam A, B, C e D os vértices de um trapézio isósceles. Os ângulos A e B, ambos agudos, são os ângulos da base desse trapézio. Bom, se é um trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais, isso eu já sei. Enquanto que os ângulos C e D são obtusos e medem cada um o dobro da medida de cada ângulo agudo desse trapézio. Então, os ângulos de cima é o dobro dos de baixo. Sabe-se ainda que a diagonal AC é perpendicular ao lado BD. Sendo a medida do lado AB igual a 10, o valor da medida do perímetro do trapézio em centímetros é. Tá aí as alternativas 21, 22, 23, 24, 25. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já sabia que os ângulos da base eram iguais porque é um trapézio isósceles, tá? E os de cima tem que ser iguais também, porque você sabe que a soma dele com esse aqui tem que dar 180. Então, como eles são iguais, os dois em cima tem que ser iguais também. Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, trapézio é um quadrilátero, dá 360, eu vou fazer o seguinte. X mais 2x mais 2x. Lembra que ele disse que esse ângulo obtuso era o dobro desse? Então, x mais 2x mais 2x dá 360. Somando todos os x, 6x é 360. Daqui eu tiro, então, que x é igual a 60 graus. Então, já vamos colocar isso, tá? Isso aqui é a informação que foi dada. Coloquei 60, 60, 120 e 120. Como é um trapézio isósceles, né? O segmento A de amor, D de dado, é igual ao segmento B de bola, C de casa. Ele quer o perímetro do trapézio, né? Ele deu que AB é 10. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A outra informação da questão é essa que eu estou colocando aí, né? Sabe-se ainda que a diagonal que liga A até o vértice C é perpendicular ao lado BC, tá, gente? Ajeita aqui, ao lado BC. A diagonal AC é perpendicular ao lado BC, tá bom? Carlos, note que ao traçar a diagonal AC, obtemos o triângulo isósceles ACD. Tá aí o triângulo isósceles ACD. Mas, Carlos, por quê? Por que é um triângulo isósceles? Olha que legal. Esse ângulo aqui não é 120? Tá. Se é perpendicular, aqui é 90, sobrou 30. Então, olhando para o triângulo ACD, como aqui é 30 e aqui é 30, ele é um triângulo isósceles. Interessante. Então, CD é igual a AD. Já tem um triângulo isósceles aqui. Beleza? Vá guardando as informações. Terceiro aspecto que nós vamos fazer. Essa aí talvez seja a maior dificuldade da questão, porque a gente precisa de uma informação da aula 23. E até lá na oportunidade eu disse que era muito perigoso você não ter essa informação. Então vamos pegar o triângulo retângulo ABC, A de amor, B de bola, C de casa. No triângulo retângulo ABC, traçamos a mediana CM, que divide o lado AB no seu ponto médio. Você lembra que a mediana ela divide um lado oposto a partir de um vértice no ponto médio.
Então, M é a mediana, é o ponto médio de AB. E lembrando ainda disso aqui, ó. Eita, cara. Cara, como é que eu ia lembrar disso? Isso é o detalhe da geometria plana. São muitas informações. Por isso que eu dividi em 12 partes de geometria plana. Vamos recordar, gente, isso aí, né? A mediana relativa ao vértice de um triângulo retângulo é a metade do diâmetro da circunferência. Ou seja, CM, que você está vendo aqui, ó, tem a mesma medida de B de bola, M de Maria, que a mesma medida de A de amor, M de Maria. Então, toda mediana de um triângulo retângulo divide a hipotenusa em valores iguais a ela. Tá bom? Gostei, Carla. Então, pronto. Tá aí, né? Este valor é igual a este, que é igual a esse. Então, veja que todos esses valores que eu estou mostrando aí, gente, são iguais. Muito bem. Sendo BCM 60 graus, né? Por que, hein, Carlos? BCM é 60 graus. Eu queria que você mostrasse. Não entendi por que não. Galera, quando eu tracei a mediana aqui, ficou 30 com 30. E aqui ficou 60. Ah, Carlos, entendi porque a mediana aqui, né? Então aqui ficou 30 e aqui 60. Mas, Carlos, por que é que você concluiu isso? Porque, gente, se essa medida é igual a essa, que é igual a essa, aqui tem que ser 60. É um triângulo equilátero, gente. Ah, Carlos, mais simples assim. Triângulo equilátero. 60, 60 e 60. Bom, de posse disso, agora, se AB é 10, essas medidas são iguais, e todas são iguais, então isso aqui vai ser 5, 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 isso aqui vai ser 5. Ou seja, 10 a base e 5 os outros lados. Então me diga, esse trapézio isósceles aí, o perímetro dele vai ser 10 mais 5, mais 5, mais 5, 25 centímetros. Portanto, a alternativa é. Você lembra que eu tinha dito que o paralelograma não era um trapézio, tá? Mas eu queria só acrescentar isso aqui. Existem literaturas, ou seja, livros de matemática, matemáticos, que discutem a possibilidade de o conjunto dos paralelogramas ser um subconjunto do conjunto dos trapézios, ou seja, discute a possibilidade do paralelograma ser um trapézio. É o caso de alguns matemáticos, que está aí o nome, tá certo? Inclusive até a revista do professor de matemática. Bom, segundo eles, o paralelogramo seria o trapézio, né? Mas, como a gente viu, nós não vamos fazer essa consideração, nós preferimos adotar essa literatura aqui, tá? Então, paralelogramo não é um trapézio, perfeito? E aí, minha gente? Percebeu que é uma aula bastante minuciosa, mas não deixa de ser empolgante, né? Eu tenho certeza que depois dessa aula você verá os quadriláteros com uma visão diferente. Vamos até a nossa próxima aula, Geometria Plana 8 de 12. Grande abraço!